Fala galera, bom dia. Bora lá para mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia 26. Bastante coisa para a gente conversar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui já. Ontem os índices fecharam aqui, ó, os americanos 0,5% no positivo, Dow Jones 0,6, Nasdaq 0,5, ou Nasdaq no 0,1, que é próximo da estabilidade. O S&P 0,5%, né? O Russell 2000, que é aquele índice das small caps, subiram bastante, 2,5%. Nesse momento, os índices estão todos no positivo, né? Bovespa também fechou em alta ontem de 1,6. O que eu quero conversar com vocês? Ontem, no Morning Call, na verdade não só ontem, mas toda semana eu tenho falado que, principalmente o Dow Jones, né? O Dow Jones e o S&P estão mais lateralizados. Pensa num cabo de guerra em que a força de um lado puxa bastante para o outro lado e o outro lado ele reage e puxa de volta, né? Então a gente tem uma volatilidade muito grande nos índices americanos, como eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Dow Jones, coloquei aqui, ó, Ctrl Y, né? E a gente percebe que no começo da noite, a abertura é à noite aqui às 19 horas, você tem um tipo de movimento e depois quando abre o mercado europeu, tem uma queda acentuada aqui, mas quando abre o mercado americano, você tem grandes movimentos. Isso tem acontecido frequentemente, com exceção desse dia aqui, que, se eu não me engano, foi a super quarta aqui, né? Não, desculpe, não, foi o pronunciamento do Powell. Então aqui, ó, começo da noite é um tipo de momento, e daí de madrugada e durante o dia é outro. Olha lá, volta bastante. Então vai lá e volta tudo. E aí desabou bastante, a força vendedora puxou de um lado, depois a compradora puxa de outro, fechou acima, né? Isso aqui mostra um mercado extremamente comprador. A força compradora está muito grande ainda. Então é muita volatilidade. Se você for olhar em níveis de preço, ó, abriu aqui e fechou aqui. Foi lá em cima e voltou, mas fechou no mesmo nível de preço. Abriu aqui, foi lá embaixo, voltou e fechou um pouco acima, né? Então o mercado está bem maluco, bem volátil, bem difícil, por sinal. Aproveitando aqui, falando de análise gráfica, lembre-se que a gente tem aqui aquela média de 200 períodos em que mostra para a gente a tendência primária, a cinza de 20 períodos que mostra a tendência secundária e a laranjinha aqui a terciária, a tendência terciária. E se a gente reparar, o Dow Jones ele rompeu máxima histórica, né? Rompeu até com força, inclusive, foi perdendo a força, e eu já fui, no decorrer aqui, eu já fui olhando e tal, se vocês assistirem os vídeos Morning Call da semana passada, vocês vão ver que essa linha laranja, ela estava aqui, eu coloquei ela na semana passada, que eu imaginei, né, que esses índices iam voltar aqui para fazer o pullback. Pela análise técnica, quando rompe um topo anterior, que foi esse aqui no caso, rompe com força, a correção é em cima dele, em cima do topo. Se vier em cima do topo e voltar a subir, é uma força muito grande ainda altista, né? Falando de análise gráfica, tá, galera? Agora, se rompe aqui e fecha abaixo do topo anterior, a gente chama essa formação aqui de bull trap, de armadilha para touro, né? Que são aqueles compradores que estão esperando romper um topo histórico e continuar indo, né? E emendando ordens de compra, só que a força vendedora ou os comprados, né? Os touros, vamos dizer assim, que se achavam fortes, não estão tão fortes assim, e aí os vendedores reagem e fecham abaixo. Então, por isso que a gente chama de bull trap isso aqui. Mas esse aqui não é uma formação de bull trap, por enquanto, porque realmente veio fazer a correção, né, desse rompimento aqui e aparentemente agora está indo buscar topo de novo. Se a gente aproxima aqui, a gente percebe que a máxima desses dias aqui, ó, o Dow pode vir buscar de novo essas máximas aqui e rompendo aqui vai buscar a máxima histórica de novo. Se a gente fala da parte de fundamentos, se existe alguma coisa que justifique uma subida dessa aqui, até tem, né? Porque foi aprovado o pacote de estímulo lá de 1,9 trilhões, então essa grana que vai chegar na mão da população, que já começou a chegar aos cheques, eles vão acabar indo para setores que não foram beneficiados, de repente, durante a pandemia, né? Esse aqui é o que eu mostrei ali agora há pouco, é o CFD do Dow Jones, né? É o S30, que é o CFD do Dow Jones, que Dow Jones é DJI, Dow Jones Industrial Average, que é a média das empresas, as indústrias, né, americanas, as maiores indústrias americanas. E se você pensar a reação da população com esses cheques de estímulo desde 2020,
muita gente guardou esse dinheiro, né? Tanto é que os Estados Unidos bateu recorde de dinheiro na poupança. E agora com a vacinação, né, eles já bateram aí mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, com certeza esse ano vão acabar vacinando todo mundo ali. Eu acredito também, o Biden também tem afirmado isso e tal. Então a população vai voltar à vida normal, entre aspas, esse ano ainda. E aí, os mercados estão nos topos históricos, né? O americano, pela sua cultura lá, ele já atua em bolsa de valores, já são traders, né? Desde a adolescência. E aí o cara vai olhar para a bolsa de valores e vai falar assim, pô, tá lá no topo histórico, eu tô com grana guardada ali, eu não vou pegar esse dinheiro e vou investir, né? Existe todo aquele consumo reprimido de você ter ficado em lockdown ou por vários meses, e agora que está todo mundo vacinado, eu vou sair um pouco, né? Viajar. Então, aquelas empresas aéreas, turismo, né? E por aí vai, que não se beneficiaram com a pandemia, de repente, que estão no Dow Jones, né? Esses setores que não se beneficiaram, quem se beneficiou foram as empresas de tecnologia, então essas empresas podem dar um boom. Por isso que a gente está vendo uma saída da galera das empresas de tecnologia e migrando para esses setores que podem ser beneficiados por essa questão que eu estou falando para vocês. Então, realmente, faz sentido pensar que o mercado está bem mais comprador, que deixou um pouco o pessimismo de lado. É lógico que a gente sabe de toda aquela história que é uma bolha, que esses ativos estão todos esticados, aquela coisa toda, mas eu acho que talvez não seja o caso ainda da gente ver toda a correção desse movimento de alta desde 2008, 2009 lá. Essa é a minha opinião, tá, galera? Essa é a minha opinião. Quando a gente abre, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha deixado separado. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, essa notícia ela tá em pequenininha aqui, mas ela é importante, ó. Tem um membro do FONC que diz que o Fed pode não aumentar a taxa de juros até 2024. Beleza, não acreditem nesse tipo de coisa aqui. Mas isso aqui é legal. Ó. O Powell diz que o Fed vai gradualmente cortar, né, a sua pegada do mercado de títulos. Lembrando que o Powell, o Fed, né, o Banco Central, ele faz compra de títulos todos os meses, 120 bilhões por mês, e é por isso que ele está ainda sustentando, né, os mercados em si, porque continua, é uma forma de você colocar dinheiro para circular ali. A partir do momento que o Banco Central começar a cortar isso, a diminuir isso, os índices, principalmente, eles vão começar a tirar o pé do acelerador, porque daí a galera vai começar a ver que pode haver problemas de liquidez no setor financeiro, né, e por aí vai. Hoje o Morning Call está muito difícil de entender. Calma, que aos poucos você vai entendendo. O Fed diz que limites sobre pagamentos e recompra de ações terminarão para a maioria dos bancos após 30 de junho. Então, vou me estender um pouco aqui, tá, galera? Mas eu acho que é importante falar sobre esse tipo de coisa, já que a gente está dentro desse contexto aqui. Em setembro de 2019, que se eu me lembro bem, outubro ou setembro de 2019, já havia uma crise de liquidez entre os bancos. E o Fed, ele começou a tomar algumas ações para ajudar na liquidez desses bancos, mudou até algumas regras e tal. O que seria liquidez? Vamos supor que eu sou um banco e você também é um banco. Todo dia a gente tem a obrigação de fechar o nosso caixa positivo. Então, nosso balanço positivo. Vamos supor que nesse dia, hoje eu estou fechando meu caixa aqui no negativo, e aí eu peço para você o dinheiro emprestado, para você fechou no positivo, né? Para eu cobrir o meu caixa aqui hoje. E eu te pago uns juros sobre isso, isso chama overnight, ou DI, né? O depósito interbancário. É uma taxinha bem baixinha. Em outubro de 2019, essa taxa disparou, chegou a 10%. Então, imagine o seguinte, eu estou fechando meu caixa no dia aqui negativo. E daí eu vou pedir dinheiro para você emprestado, né? Para você me emprestar esse dinheiro e cobrir o meu caixa aqui, só que você também fechou no negativo. E daí a gente vai pedir para emprestado para outro banco e outro banco também fechou no negativo. Então a gente percebe que tem uma crise de liquidez. E aquele banco que fechou no positivo, ele fala, opa, né, já que essa galera está sem grana, eu vou subir os juros aqui, eu empresto, mas eu quero mais. E aí disparou o overnight, e aí
A partir daí, o Banco Central começou a intervir mais e colocar mais liquidez, colocar mais grana para esse setor bancário. E aí, desde então, ele vem fazendo recompra de títulos, até junk bonds, que fala títulos ruins desses do setor financeiro, justamente é uma forma dele estar dando liquidez, dando dinheiro para esse setor. E aí, quando anuncia isso, ali está escrito assim, ó, Powell diz que o Fed vai gradualmente, entre aspas ainda, cortar as compras de títulos do mercado financeiro até dia 30 de junho. Então, esse também é um sinal que, de repente, o Banco Central pode estar tirando o pé do acelerador. Então, nós estamos ali, máximas históricas, os índices nas máximas históricas, e começando a dar esses sinais de desaceleração ou de ajuda do Banco Central, aí sim a gente começa a pensar de que esses índices podem entrar naquela correção gigante lá que a gente está esperando, porque que é uma bolha a gente sabe que é. Aqui no Brasil, falando um pouquinho, o Bovespa está lá na máxima histórica, ou perto da máxima histórica, e o Banco Central já começou a subir taxa de juros. Esse aí já começa a ser um sinal de desaceleração, está tirando o pé do acelerador, e aí bem provável que a gente comece a fazer formação de topos ali, ficar volátil, que é o que está acontecendo com o Bovespa, para depois vir fazer uma correção. Então ontem, o Dow Jones fechou aqui, 0,6 no positivo, vocês viram lá que caiu bastante, no mesmo dia recuperou e fechou acima ainda, 0,5%, o S&P também 0,5%, Nasdaq 0,1% aqui. Galera, nesse momento, 8h20, eu estou tentando gravar esse vídeo desde as 7 e pouco da manhã. Acabou luz aqui, apagou tudo e estou gravando de novo, enfim. Mas foi até bom porque esses índices estavam mais no negativo e agora estão mais no campo do positivo aqui. Olha lá, Dow Jones está subindo ainda 0,3, o S&P 0,2, Nasdaq aqui ainda está no 0,0, mas Nasdaq está bem volátil por conta dos títulos também, né? Os títulos americanos, rendimento de 10 anos, eles vêm caindo gradualmente também. Mas hoje em si, eles estão subindo bastante, 2,3%, o de 10 anos e o de 30 anos, 1,5%. E aí, por isso que está pressionando o Nasdaq aqui ainda, diferente do Dow Jones, que é isso que eu falei, né? Dow Jones é um industrial, se beneficia, Nasdaq tecnologia não se beneficia com tudo isso. O índice dólar está no 0 a 0 e tal. Mano, ontem caiu bastante o Dow Jones no meio do dia. Aqui, ó. Caiu muito, né, no meio do dia. E daí você tem uma dúvida que é a seguinte: saiu dados econômicos às 9h30 bem positivos, né? Se a gente olhar aqui, ó, o PIB saiu acima do esperado, 4,3. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego também saiu acima do esperado, 684 mil. Essa casa dos 600 mil aqui, dos 700 mil, a gente não rompeu acho que nem uma vez aqui, ó, depois da pandemia. A gente sempre ficou nessa casa dos 800 aqui, ó, 700, 800, tá vendo? Primeira vez que bate 680. Então é um número muito bom mesmo. E até aqui, ó, pedidos contínuos para o seguro-desemprego, ou seja, aquelas pessoas que dão continuidade no seguro-desemprego, também saiu muito bom aqui, 3.800.000, coisa que já não saía há muito tempo também. Então, todos os números, dados econômicos bem bons. Por que o Dow Jones caiu? Eu sei que está ficando extenso o Morning Call de hoje, mas é necessário a gente conversar um pouco sobre isso. Pensem que os mercados estavam esperando que o Powell, o presidente do Banco Central, anunciasse algum pacote de estímulo, alguma ajuda, alguma forma de conter o mercado de títulos, isso desde aquela super quarta. E aí ele não falou, né? Ele falou que vai manter as políticas monetárias e tal, e aí eu lembro que os mercados ficaram voláteis, caíram também. Você tem na sua cabeça que quando sai dado econômico bom, o mercado obrigatoriamente tem que subir. Isso é um erro. Quando sai dado econômico ruim, o mercado obrigatoriamente tem que cair. Isso também é um erro pensar assim. Por quê? Porque existe um contexto. Então, a partir do momento que a economia americana mostra, através de dados econômicos, que os negócios estão indo muito bem e que está recuperando e está melhorando, lembrando que o foco do Banco Central americano é o emprego, né? O desemprego, o emprego. Eles querem voltar a taxa de desemprego a 4%, esse é o objetivo do Powell. Então, a partir do momento que ele vê que isso está acontecendo, ou seja, os números estão melhorando, não tem por que ele fazer nada, tomar nenhum tipo de ação, né?
E aí, de repente, seja por isso que a gente está vendo o rendimento dos títulos, de novo, subindo como está subindo hoje. De repente, é por isso que a gente viu os índices caindo ontem, aquela reação imediata ali, ao invés de subir, eles caírem, que foi o que aconteceu. E esse é o meu ponto de vista, tá, galera? Né, pelo que eu acompanho dia a dia do mercado americano, esse é o meu ponto de vista. Pode não ser a verdade absoluta, mas é assim que eu penso. Beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que é bastante coisa que demorou. Tem muita gente falando sobre aquelas vacinas que foram encontradas na Itália, 29 milhões de vacinas da Oxford, da AstraZeneca, e aí eles estão, né, mudando as regras lá para exportação de vacina, bastante coisa acontecendo. Uma outra coisa que é importante ficar de olho, já saiu dali, é o naviozinho lá. Esse naviozinho aqui, de 500 metros de comprimento e 200 mil toneladas, que supostamente foi fazer uma manobra no canal, sendo que esse canal ele já é estreito demais, e foi fazer uma... Existem teorias, né, de que foi proposital, mas eles estão tentando tirar o navio dali, não estão conseguindo. Tem especialistas que falam que pode demorar 1 ano. E esse canal aqui, para quem não sabe, dei uma estudada sobre ele economiza 1 semana no transporte de navios da Europa, ali, que vão para a Ásia, principalmente, né? E vice-versa ali. Senão, eles têm que dar toda a volta em volta da África para poder tanto ir quanto voltar da Europa para a Ásia. E o mercado de petróleo também é afetado por isso, né? Tem diversos petroleiros ali que estão à espera de tirar esse navio dali também. E aí, tudo bem, tem muita teoria de conspiração e tal, mas isso aqui pode mexer muito com o preço do petróleo. E o preço do petróleo movendo também pressiona os índices. Então a gente tá começando a acontecer essa história toda, mas deem uma pesquisada ali depois, vocês vão ver que é meio bizarro. Mas vamos ficar de olho também, e de repente pode ser mais alguma coisa para movimentar na semana que vem, já que hoje é sexta-feira. Então, me desculpem ter me prolongado hoje, mas eu acredito que o que eu falei tem alguma certa relevância ali pelas coisas que estão acontecendo, no meu ponto de vista. Bom final de semana a todos, uma boa sexta-feira de operações. Essa semana foi uma semana bem legal de novo. A gente percebe que a gente tem que ser muito resiliente, né, para poder operar, porque cada dia é diferente e muda. Então, um abraço, até domingão, segunda, né, até segunda-feira, tchau.